Falar sobre contabilidade, sobre matemática financeira, gestão financeira, requer uma especialização e requer gostar também. E nem sempre o dono do negócio, ele tá ali para isso. E não é um grande problema. Ele vem com uma formação técnica, mas ele é o principal gestor, ele conhece o negócio. Então, estude sim, pesquise sim, mas de forma alguma despreze o seu legado, o seu conhecimento, a sua propriedade sobre aquele assunto. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Jonathan, CEO da TecnoSpeed, e hoje eu vou bater um papo com o Eric Almeida, que é o nosso presidente do Conselho de Administração, e também com a Daiane Vinhoto, que é a nossa CFO do grupo TecnoSpeed. A gente vai falar sobre gestão administrativa, financeira de uma empresa de tecnologia de software house. Mas antes de bater esse papo, não se esquece de inscrever lá no nosso canal, clica aí no sininho para receber todas as notificações e vamos nessa. Daiane, queria começar com você. A gente tem uma separação, vamos dizer assim, quando a gente fala em uma gestão contábil e uma gestão gerencial, não sei se é o melhor termo, né? Mas um controle contábil, um controle gerencial, classificação contábil, classificação gerencial. Eu queria entender essas diferenças, né? E olhando também para a estrutura desses controles, né? Aprofundando um pouco nas contas, nos DREs, o que eu devo me atentar, quais as diferenças entre esses controles e o que eu devo me atentar quando eu começo a analisar esses controles. Eu sei que é bem amplo, né? Mas pode ficar tranquila e discorrendo conforme a tua memória aí. Tá bom, vamos lá. Muito boa essa discussão, né? Então, quando a gente fala em contabilidade e gerencial, visão contábil e visão gerencial, a gente precisa ter em mente exatamente essa palavra, visão. Então, são abordagens e demonstrações diversas, tá? Elas apontam as mesmas informações, mas com uma visão, uma roupagem diferente. Porque adequada principalmente ao público destinado. Então, a contabilidade, ela tanto vai trabalhar um plano de contas quanto um DRE, por exemplo, visando atender as normas contábeis, as boas práticas contábeis e para um público específico. Quando a gente fala em uma abordagem gerencial, visão gerencial, DRE gerencial, a gente precisa pensar que o principal consumidor dessas informações deve ser o gestor do negócio. E o gestor do negócio, nós até comentamos no início da conversa, que muitas vezes ele vem lá da área técnica. Muitas vezes ele não é um contador, ele não é um administrador, e tudo bem. Mas essa roupagem, essa estrutura precisa estar até certo ponto familiar e confortável para que ele compreenda. Consiga gerir o negócio. Exatamente, né? Exatamente. E inclusive na história mesmo da administração, ou nas publicações de administração, já existe esse foco de que é importante que as informações elas sejam disponibilizadas de uma forma que o tomador de decisão compreenda, né? Então, vai ser estruturado, é ideal que seja estruturado um DRE lá, com nomes de classificações que sejam familiares e com uma estrutura não visando simplificar, mas visando trazer uma certa familiaridade mesmo, uma compreensão mais natural para o leitor. Num plano de contas contábil, eu vou ter lá ativo circulante, passivo, esse tipo de nomenclatura, né? Se você fala isso para um gestor, eu falo, que é isso? Né? E aí, quando você vai para um gerencial, você já tem outras coisas, né? Receita operacional, custo de aquisição, enfim, né? O plano de contas, ele é uma lista de receitas e despesas com nomenclaturas que atendem à contabilidade. Esse plano de contas ele vai ser acionado para montar demonstrações de resultados, como, por exemplo, o DRE, o fluxo de caixa. E aí, então, vai ter nomes, como você disse, né? Receitas com produtos e serviços. Despesas com mercadorias vendidas. Mas aí a gente traz para o nosso negócio e
Tá, mas essa receita não me diz muita coisa, essa linha. Esse despesas com mercadorias vendidas não se aplica ao meu negócio. E lá na contabilidade ela está sendo usada. Então pode, e é ideal que seja listado um plano de contas gerenciais, que é uma substituição daquelas nomenclaturas contábeis por nomenclaturas gerenciais e familiares aos nossos gestores e aderentes ao nosso negócio. Legal. E aí, eu vou montar, então, essas visões que evidenciam os resultados do período, também com uma pegada gerencial. Então, por exemplo, o DRE. Então, o DRE, ele aciona esse plano de contas, que é uma lista de nomes, e organiza de forma a demonstrar o resultado de um determinado período. Tá, como estruturar um DRE gerencial? Então, estou descolando da contabilidade, estou falando do gerencial. Primeira coisa, eu preciso separar o que é receita do que é despesa. Quando eu vou separar o que é receita, e a gente olha para o nosso negócio. De que maneira é ideal que o gestor do negócio visualize o grupo de receitas para que ele consiga tomar decisões assertivas. E aí, no nosso negócio, é bastante interessante que a gente separe ali, por exemplo, em receita recorrente de receita eventual. Então, o que de repente lá na contabilidade vai estar como receita de produtos e serviços, aqui no gerencial a gente traz essa separação do que é recorrente para o que é eventual. E o que é recorrente e o que é eventual, né? Pois é. O recorrente, ela é aquela receita que ela, na sua essência, ela já traz uma garantia de repetição ao longo do tempo. E uma previsibilidade melhor. Isso. E uma determinada periodicidade. Então, é uma receita que ela tende, por contrato, a se repetir de X em X tempo. Então, ela pode se repetir mensalmente, que é a recorrente mensal. Ela pode se repetir trimestralmente, quadrimestralmente, semestralmente ou anualmente. Uma vez no ano, o Joe vai pagar esse contrato. É uma recorrência anual. Então, eu separo esse grupo de receitas onde o meu contrato ampara essa repetição e eu classifico ali como recorrente. Já a eventual é aquela receita que ela precisa de um fato gerador específico ou novo para que ela aconteça. Então, olha, eu abri um novo cliente e vai ter o setup, vai ter a cobrança do setup. Ela é eventual, só vai acontecer quando eu abrir um novo cliente. Ou todas as vezes que o meu cliente já encarteirado me pedir uma determinada customização ou serviço, essa receita vai acontecer. Ela também é eventual, ela depende daquele fato gerador novo. Separo. E a importância, né, como você disse, a previsibilidade. Então, a recorrência, ela me traz um certo nível de segurança de que em certo período de tempo, né, mensalmente, trimestralmente, eu tenho aquela receita quase que garantida, né? Eu vou cuidar ali para que ela não se deteriore, para que eu não perca o cliente, mas eu posso contar até certo ponto com aquela receita. E aí o meu esforço comercial, ele vem no sentido de agregar, né? E não de todo mês buscar lá o pão de cada dia, né? Ele vem para agregar receita. Então, é legal ter essa separação. Hoje, na TecnoSpeed, a gente controla a incidência, vamos dizer assim, né, de receita recorrente e eventual. Hoje, a nossa carteira recorrente ela já representa 94% do total das receitas. E aí, a eventual, ela também é muito importante, porque a gente trabalha... Fluxo de caixa, né? Importante. Sim, a gente trabalha, inclusive, campanhas para... Vamos alavancar aqui o caixa, então vamos fazer uma campanha, vamos trazer mais receitas eventuais. Ela também é importante, mas ela nos leva a decisões diferentes que a receita recorrente. Legal. Tá? Antes da gente entrar nas despesas, vamos estressar um pouco mais esse conceito, né, da receita e os impactos. Quando você analisa uma empresa e você chega nesse número, nossa, 95% de receita recorrente. Evidentemente que isso tem um impacto até no quanto essa empresa vale, né? E eu tô falando isso porque a gente está com um público grande, inclusive de startups, que muitas vezes são criadas para terem um exit logo num espaço de tempo curto, né? Então, fomentar negócios que tragam receita recorrente, de fato, acabam influenciando no valuation que essa minha startup, essa minha empresa de tecnologia vai ter, porque o investidor vai olhar isso e falar assim, opa, eu tenho segurança que eu vou botar o dinheiro aqui e ele tem uma previsibilidade de receita
no futuro, é isso? Sim, Joe, com certeza. E eu posso te dizer que, com certeza, o investidor ele vai analisar outros indicadores, como, por exemplo, o índice de retenção dessa própria receita recorrente. É interessante que a minha capacidade de reter essa receita ela aumente ao longo do tempo, para que a minha receita continue crescendo. Porque se eu tenho um índice de recorrência alto, como é o caso da TecnoSpeed, 94%, mas a minha capacidade de reter receita, ela vem se deteriorando ao longo do tempo, a visão do investidor pode ser contrária. Pode dizer assim, olha, o esforço necessário para que essa receita seja mantida é muito grande. E aí pode levar esse investidor a pensar em possíveis problemas nos produtos, no atendimento, né? Então, é necessário que a gente evidencie a saúde nessa geração de receita. Legal. E vamos falar um pouquinho sobre siglas, né? Porque o pessoal pega o quê? Eu vou pegar lá um DRE de uma TOTUS da vida, de uma Lynx ou de uma startup. O que ele vai ver nesse DRE gerencial, né? Em termos de nomenclatura. A gente está falando de receita, mas eu sei que existem várias siglas nesse sentido, né? Por exemplo, MRR, que é uma sigla muito utilizada para receita recorrente. Falando em termos de receita, quais são as siglas que vão aparecer aí nesses DREs? A gente vai encontrar, primeiramente, alguma sigla que se aproxime de ROB, por exemplo, que Receita Operacional Bruta, ROB ou uma similar, que aponte para a receita crua antes de qualquer abatimento. Uma sigla que comumente ARO, né, que seriam os abatimentos sobre essa receita. E aí, dentro dos abatimentos, a gente vai ter os descontos concedidos, as devoluções, os impostos pagos, tá? E depois o indicativo de receita líquida. Pode ser RL, pode ser ROL, mas que vai levar o leitor a compreender que trata-se de uma receita líquida. É muito comum, Joe, que essas siglas elas apresentem uma equivalência em português ou uma tradução literal que vem do inglês. Então, existe essa variação, tá? Então, vai apontar ali para a receita líquida. Dentro do grupo de receitas, como a gente comentou, existe essa categorização em função da periodicidade e a constância com que essa receita acontece. Então, a gente tem, como você citou, o MRR, que seria a receita recorrente mensal, que também vem do inglês. Tem o ARR, que é a receita recorrente anual. A gente vai ter aí as similares que apontem para recorrência quadrimestral, para recorrência trimestral, tá? Acho que dentro das receitas seria isso. Lembra de alguma? São essas. Que dica que você pode trazer, Eric, para a gente categorizar ou até mesmo classificar esse tipo de receita olhando para um cenário de uma empresa de software? A Daiane já trouxe aqui deu uma pincelada, né, no cenário, mas evidentemente que no dia a dia, né, na prática, a gente tem muitas variações, inclusive que o modelo comercial acaba influenciando essas variações. Bom, a receita recorrente é para software, para licenciamento, ou seja, hoje já até é mais comum, né? Está mais difundido o termo, a economia da recorrência, né? Que é você vender um serviço, né? Ou um produto, mas que o seu recebimento é constante, né? É uma assinatura, como se fosse uma assinatura. Independente se é mensal, trimestral ou anual, mas é uma assinatura. O que isso é interessante? Porque quando você olha uma carteira de receita recorrente, você não é simplesmente assim como vender um produto que você vendeu e no próximo mês tem que vender de novo. Você tá zerado, você parte do zero e tem que vender de novo aquele produto. A receita recorrente, você tem um contrato, você tem a garantia, você tem uma expectativa que ela se repita nos próximos ciclos, né? E como a Daiane falou, aí você vai ter todo um painel de indicadores de saúde dessa carteira, de retenção, né, de crescimento e tal. E ali dentro dessa classificação da recorrência, então, se ela é mensal, anual, se ela vem de licenciamento de software, se ela vem de serviços, porque você pode ter um contrato recorrente de serviço. Você é uma consultoria e você tem um contrato com um cliente indeterminado e que você vende consultoria, né? Isso pode ser classificado também como recorrência. Ou se são contratos pontuais, são projetos. Eu fechei um projeto com o cliente, esse projeto tem começo e fim, isso já não é uma recorrência, né? Se torna uma eventual.
e é um serviço. Tá? Então, essas classificações para saber a origem dessa receita. Essa receita está vindo de serviços, está vindo do licenciamento do seu software, está vindo, às vezes, de uma taxa de adesão, de um setup apenas. Né? Então, saber classificar isso é importante para uma visão gerencial. Para a contabilidade não serve para nada. Para a contabilidade, ele simplesmente quer saber o total do seu faturamento para calcular os impostos. Para o gerencial, isso é importante para você saber qual linha, qual produto, qual serviço está gerando o seu dinheiro. Né? E na recorrência, porque a recorrência você pode ter ali vamos falar assim, uma exploração daquilo por mais tempo. A recorrência, a vida útil de uma carteira de recorrência, ela é longa. Né? E aí a gente pode calcular, vai falar depois de churn, vai falar dessas coisas todas, de LTV e tal, mas a vida útil dessa carteira é muito maior. E quando ela é eventual, ela tem começo e fim. Uhum. Daiane, quando a gente olha, parece só uma classificação, né? E, lógico, uma classificação que ajuda o empreendedor a tomar decisões. Ajuda a um investidor também a tomar decisões. Mas quando a gente olha para essas classificações, a gente tem um outro player aí que é um financiador, vamos dizer assim, ou pode ser um financiador, uma instituição financeira, bancária, onde eu posso buscar recurso. Eles também fazem análise em cima desse tipo de conta num DRE ou eles vão para um lado mais contábil? Bom, eles usam os dois, Joe. Os dois. A informação contábil, ela é importante porque ela traz uma padronização, né, que esse parceiro, ele tem um certo grau de familiaridade naquele documento, independente de qual empresa esteja fornecendo essa demonstração. Então, ele bate o olho, já entende, e a partir dali, ele consegue extrair indicadores de liquidez e de saúde daquela empresa. Uhum. No entanto, essa análise, ela comumente, ela é associada com uma análise dos números gerenciais, da visão gerencial. Porque aí, na visão gerencial, esse parceiro financiador, ele consegue ter uma visão de tendência muito mais explícita e assertiva do que lá nos números contábeis, tá? Até porque no gerencial, o tomador de decisão, né, o empreendedor ali, ele organiza as informações, é claro que existe um padrão mínimo, que já a gente vai falar ali no DRE, mas ele organiza as informações de uma maneira lógica pela qual ele toma a decisão. Né, e que nem sempre está refletido lá no contábil. Então, a gente consegue evidenciar lá para o parceiro financiador até, olha, qual foi a lógica aqui, por exemplo, quando eu aumentei os investimentos em mídias pagas e a gente consegue ver o resultado aqui no crescimento da receita. E isso lá na contabilidade nem sempre está explícito. Peguei o exemplo do mídias pagas, que pode estar eventualmente na contabilidade, né? Mas em outras situações nem sempre está explícito na contabilidade. Principalmente as variações dos números, as distorções, na contabilidade é como se a gente conseguisse entender que aconteceu, mas o porquê não está tão claro. Ele sempre depende de uma explicação lá do gestor. Já no gerencial, é possível fazer essas correlações com muita facilidade. Entendi. Então, impacta também na hora de buscar recurso, né, financiamento para poder fazer um negócio crescer, essa classificação adequada das minhas receitas. Imagino também que o banco, né, ele vai olhar para essa questão. Não, poxa, mas espera aí, se ele tem uma receita recorrente, então tem uma previsibilidade melhor de pagamento, logo entendo que o risco pode ser menor de emprestar para alguém que só tenha receitas eventuais. Com certeza. Ou que não tem essa classificação, né? E aí fica uma linha ali oscilando de receita. Legal. Descendo um pouquinho então para o DRE, vamos entrar agora na parte de despesas, vamos chamar assim, né? E aí eu já estou até descartando a parte do DRE, da classificação ou da visão contábil. Vamos ir mais para gerencial, acho que a gente já entendeu o contexto onde as duas se aplicam. Estressando agora então essas linhas da parte gerencial. Quais são as mais importantes ou agrupadoras que eu preciso levar em consideração?
Tá. Existem agrupamentos que eles são padrões, vamos dizer assim. Então, quando você bate um olho num DRE, mesmo que seja gerencial, comparando diversas empresas diferentes, você consegue se encontrar, porque ele precisa ter uma estrutura quase que padrão e composições caixinhas padronizadas. Tá? Então, depois que a gente tem essa estruturação, essa demonstração das receitas, a gente parte, então, para os custos. E é claro que aqui nos custos eu posso adaptar, ajustar, personalizar uma determinada classificação de acordo com o meu negócio e com a minha realidade. Mas, necessariamente, vai ser um grupo de custos. Tá? E o que é custo? É aquilo que está atrelado diretamente ali à produção e à entrega daquele serviço. Tá? É o que vai variar quase que junto ali com o meu serviço. Tá? Então, a gente traz esse grupo de custos. Depois que eu consolido os custos, eu gero um subtotal ali, né? Então, qual que era a minha receita líquida, menos esse grupo de custos, eu vou ter ali o resultado bruto, tá? Pode ser chamado de lucro bruto, eu extraio uma margem bruta, pode ser chamada de resultado bruto, mas é um subtotal que eu tenho ali. Meu próximo subgrupo, então... Calma lá. Opa! Dentro desses custos, trazendo para uma empresa de software, uma startup, uma empresa de tecnologia, o que é comum estar ali, lógico, já trazendo uma ramificação, né, um detalhamento maior. Custos de... Você falou custo de entrega, né? Então, custo, por exemplo, de suporte técnico. Ele se enquadraria aí dentro. Tá, que bom que você fez só resgatou depois... esse ponto. Aqui, a gente já tem uma oportunidade interessante de começar a trabalhar os centros de custos. Tá? E é importante que a gente trabalhe os centros de custos já nessa visão de demonstrativo, de resultado de exercício, porque é por meio do centro de custo que eu vou contar ali quem que é o dono daquele custo ou daquela despesa. Certo. Tá? Então, enquanto, por um lado, eu posso ter assim, é um custo de produto. No centro de custo, eu tenho a oportunidade de detalhar um pouco melhor qual exatamente é esse custo, porque ele varia, como que ele acontece. Na estrutura da TecnoSpeed, a gente faz uma separação bastante interessante, que é bastante observada também no mercado, que é um agrupamento de custos que eles se relacionam diretamente à construção do nosso produto ou serviço, né, que a gente chama de custo operacional do produto, né? A sigla é o COP. E o que entra, então? A nossa equipe de desenvolvedores que trabalham lá diretamente no software, as ferramentas utilizadas por esse time, alguma eventual despesa extra dentro desse time, dentro dessa estrutura. Data Center, por exemplo? Data Center, por exemplo. Tá? Beleza. Entra o custo operacional de produto. Mas eu tenho também a equipe que ela é responsável por entregar esse serviço. Então, é aquela equipe que apoia no onboarding, que vai fazer os atendimentos diretos ao cliente quando ele tem alguma dúvida. É a nossa consultoria técnica, tá? Toda a nossa equipe de CS. Implantação, suporte, fica ali dentro. Exatamente. As ferramentas utilizadas nesse tipo de serviço. Então, aí, a gente tem uma outra classificação, um outro subgrupo, que seria o custo operacional do serviço, tá? É a entrega para o cliente. Aqui já é possível a gente extrair alguns indicadores interessantes e fazer comparativos com o mercado, né? E é bem interessante porque aqui, já o tomador de decisão, o gestor do negócio, ele já consegue se posicionar ali e entender quais são as estratégias, as medidas necessárias para que a gente ganhe mais escala. Entendi. Então, se eu tiver, por exemplo, eu tenho a minha receita operacional líquida, né? Como você colocou ali, que já é uma receita bruta com alguns abatimentos. Uma empresa que presta serviço, ele tem que entregar agora aquele serviço, né? Eu não posso simplesmente, vamos dizer assim, quero aumentar a lucratividade da minha empresa, aí eu vou lá e corto o produto, corto o serviço e aumento a lucratividade. Não, eu tenho que entregar aquilo, eu tenho um compromisso para eu continuar tendo aquela receita recorrente ali que está estabelecida, né? Aquela receita. Então, quando eu faço essa conta do minha receita operacional menos esses custos de entrega,
que aí podem ter esses desdobramentos que você colocou, eu chego num resultado Bruto. bruto. Isso. Então, perfeito o teu raciocínio. Por que é um resultado bruto? Porque ainda tem mais coisas ainda para tirar, é isso? Isso. Perfeito o teu raciocínio, Joe. Então, para eu gerar essa receita, eu preciso ter o produto, então toda a equipe, toda a estrutura para que esse produto continue funcionando, e eu preciso ter uma estrutura para entregar, colocar esse produto lá no cliente. Aqui a gente falou de 2 centros de custos, que eu inclusive citei as siglas, né? Que é o COP, o operacional do produto, e o COS. Quando eu somo esses 2, ali na TecnoSpeed a gente trabalha com o COC, que é o operacional do cliente, é a soma do COC com o COS. Então, quando eu tenho ali, a minha receita, deduzi os abastecimentos, cheguei na receita líquida, diminuí o COC, que é o necessário para que eu produza, né, fazendo similar lá com a indústria, que eu produza e entregue esse serviço. Quando eu faço essa diminuição, então eu chego a uma margem bruta. Legal. Tá? O que é a margem bruta? É o que eu tenho, então, depois que eu entreguei o meu produto para o cliente, e essa margem bruta ela precisa suportar as minhas despesas. E aí essas despesas, elas têm já uma análise diferente que a do custo, porque muitas delas vão ser fixas. Independente do quanto eu vendi e se eu conseguir entregar o produto ou não, e no tempo que eu esperava, aquela despesa vai acontecer. Um exemplo, aluguel, a telefonia, o meu time lá do RH, do departamento pessoal. Administrativo todo, né? Exatamente. Essa caixa, COC, custo operacional do cliente. Se for olhar na contabilidade, vai falar assim, não, aí é tudo que é custos diretos ligado a mercadoria, produtos e serviços. Né? Dependendo da atividade da empresa, é custo de mercadoria vendido, custo de serviço prestado, custo de produtos vendidos. No nosso caso, empresas de software, novamente, nessa caixa fica tudo que está como atividade fim. A atividade da empresa. Lembra a KNAI da empresa? Se a sua empresa colocou que ela é uma empresa de desenvolvimento de software, ou seja, ela faz desenvolvimento para o cliente. Ela presta serviço de desenvolvimento. Toda a equipe dela que desenvolve software para o cliente está aqui. Se é uma empresa de licenciamento de software, sim, eu tenho um software e eu vendo licenças do software, né? Que é o modelo SaaS, modelo de licenciamento de instalação de componentes, como a TecnoSpeed faz, tá? Eu não desenvolvo sob encomenda, certo? Eu faço, então, o licenciamento. Dentro do licenciamento de software, a gente tem o produto que precisa ser mantido. Tá? No meu contrato com o cliente, lá volto novamente, o objeto do contrato, qual que é o que a gente vendeu para o cliente? Eu vendi que eu estou fazendo um licenciamento de um software. Licenciamento é você ter o direito de usar um software. Esse software, o custo desse software para mim está dentro dessa caixinha, subcaixinha, vamos parecer essa subcaixinha dentro do COC, que é o custo do produto. Só que para esse produto chegar lá no meu cliente, eu tenho que ter um canal de suporte, de atendimento. Eu não vendo o suporte técnico, eu faço um atendimento ao cliente. Eu faço uma gestão da carteira, né? Então a gente tem toda uma equipe para garantir que esse licenciamento chegue no cliente e ele tenha sucesso no uso. Isso é o meu serviço. Mas eu também tenho uma consultoria técnica que eu vendo consultoria. Essa sua consultoria também é um serviço. Pode ser que gere uma receita eventual. Também, mas né? ela passa a ser um custo passa do a ser serviço. Um custo. Você não misturar a consultoria, que é um custo do serviço, com uma custo do produto, que é seu software. Perfeito. Entendeu? E aí, então a gente separa isso porque no software você tem data center, você tem um monte de equipes, de especialistas lá dentro trabalhando para manter e fazer a entrega do que você colocou no contrato. Eric, mas eu também eu crio muito. Eu faço coisas novas, versões novas dos meus produtos. Se você está gastando dinheiro para fazer algo que não tem cliente, não é COC. Olha o COC, a caixinha. Custo operacional de cliente. Então, se você tem um produto que tem cliente, o custo desse software para o cliente está ali.
Então, por isso que a gente fala que são os custos diretos, de ter o atendimento, de entregar algo, é a atividade fim da sua empresa. Legal. Você entendeu? Esse é o conceito. E é legal separar, né? Porque achei bem importante o que a Daiane trouxe, né? A visão que o administrador ou que o empreendedor vai ter dessas contas, né? Então, quando a gente fala de escalar a minha empresa, né? Eu consegui ter essa visão, mas aonde eu estou escalando? Ou seja, está aumentando a minha receita, mas será que o meu custo de produto está aumentando na mesma proporção? Pode ser que o de produto não esteja, mas o de serviço esteja. Então, ajuda a tomar decisão no dia a dia, que talvez uma visão contábil não vai te dar. Um indicador de escala. No lucro bruto, que é esse resultado bruto, né, que a gente tem aqui, já é um indicador de performance. Mas se você pegar o COC, que é o custo, esse custo direto aí dos seus produtos e serviços, e dividir pela quantidade de clientes que você tem, você já consegue saber se você ganha eficiência mês a mês. Legal. A cada mês que passa, ou a cada cliente que entra, eu estou sendo melhor performático ou pior. E aí você já começa a medir escala. Sim. E aí pode desdobrar, né, por serviço ou produto. Então fica aí a dica de um indicador interessante, né, para você trabalhar o custo por cliente, né, de entrega do produto aí por cliente. Agora descendo então, Daiane, continuemos na linha de raciocínio, né, saindo dessa conta despesas e já chegando na margem de contribuição bruta, que você chamou? Nós chegamos na margem bruta. Isso. E o que é a margem bruta? É esse meu resultado operacional bruto, eu tenho um valor, eu divido pela minha receita líquida e eu vou ter um percentual. Essa é a minha margem. Então, acompanhar, monitorar essa margem é muito importante. Perfeito. Tá? Porque essa margem, como eu disse, que vai amparar, vai suportar as despesas que vêm com o negócio, que nós vamos listar então abaixo no DRE. E aí vem uma outra caixinha ali dentro da estrutura padrão de DRE gerencial, que são as despesas operacionais. E aí aqui então a próxima separação que a gente vai ter são as despesas operacionais das não operacionais, tá? E aqui é um padrão de estruturação de DRE. O que são as despesas operacionais? Quando você diz padrão de mercado. De mercado. Tá. De mercado. Beleza. Então, vou puxar um exemplo aqui da TecnoSpeed. A gente praticamente não demonstra as não operacionais. Né? Até porque o nosso negócio não tem tanta incidência de não operacionais. Então, eu acabo colocando ali 2 linhas com o nome específico, mas eu não crio a caixinha não operacionais, né? Mas se alguém de mercado bater o olho, vai entender. Essa aqui é do subgrupo não operacionais. Legal. Tá? Então, dentro das operacionais, são aquelas despesas que muitas vezes são fixas, elas vão acontecer todo mês, né? E que eu vou separar ali e eu posso me valer do agrupamento por centros de custos, mais uma vez, para facilitar e auxiliar na minha gestão. Então, por exemplo, eu tenho as despesas administrativas, que eu tenho um conjunto de despesas em que o dono é um setor administrativo. Fazendo um adendo sobre isso, Joe, quando a gente fala em centro de custo, é bem importante a gente pensar assim, em área, departamento ou setor que gerou aquela despesa. Tá? E isso pode e deve ser evidenciado na estrutura do DRE. Então, a gente tem ali dentro das operacionais as administrativas, com aquisição de clientes, que podem ser tomadas como despesas de vendas também no mercado. Dentro da aquisição de clientes, pode ter uma separação também interessante para o nosso negócio, que são as despesas com marketing e as despesas comerciais. Tá? É interessante ter essa separação, mais uma vez, para que a gente tome decisões relacionadas à escala, a retorno. Bem interessante analisar, por exemplo, o quanto as minhas despesas comerciais crescem ao longo do tempo, comparativamente com o crescimento da receita. Da mesma forma, os investimentos em mídias pagas, por exemplo. Tá? Perfeito. Então, teríamos as despesas com vendas, as despesas administrativas. Dentro das administrativas, se o empreendedor quiser e tiver condições para isso, ele pode abrir ainda por mais setores. Então, eu tenho despesas administrativas de gestão de pessoas. Eu tenho despesas administrativas do financeiro. Eu tenho despesas administrativas com a área de infraestrutura. Aí vai do nível de detalhamento de informação que cada um tem e gostaria de tratar. Perfeito.
tá? E depois a gente vem, então, para as não operacionais. Tá. A parte de aquisição de clientes, ela pode ser mais variável, vamos dizer assim, né? Posso investir mais ou menos de acordo. Mas você citou uma mais administrativa que não tem como ser muito variável, né? Eu tenho, sei lá, talvez até pode, né? Sei lá, tenho aluguel. Uhum. Eu vou pagar o aluguel todo mês, né? A folha de pagamento do meu administrativo, ela não vai ficar oscilando, né? Não vai ficar variando. Já um custo de aquisição de clientes, ele pode ter essa sazonalidade. Vou fazer um evento, vou fazer uma ação pontual, né? Uhum. Elas têm características diferentes. É isso. É interessante quando a gente fala em fixa e variável, porque a tendência é a gente pensar nisso, né? Vai acontecer ou não vai, depende da minha decisão ou não. Quando a gente analisa essas despesas operacionais, que elas são chamadas de fixas, mesmo que não ocorram todo mês, a gente precisa pensar assim, ela é uma estrutura que ela não varia em função da receita tratada lá no DRE. Uhum. Então, eu tenho uma estrutura de marketing, que mesmo que nesse mês eu decida reduzir drasticamente os investimentos em mídias pagas, Eu ainda vou pagar eu o salário. tenho aquela estrutura. Uhum. E que talvez, se eu sacrificar, eu não vou ter a receita no mês que vem naquela Perfeito. proporção, tá? Da mesma forma, o comercial. Outro dia eu assisti um vídeo, achei interessante, o contador, ele falava assim, olha, no comercial, a equipe a gente trata aqui como despesa operacional fixa, mas as comissões a gente joga lá no variável. Pode fazer? Pode. Né? Tem literatura que ampara isso? Tem, desde que o tomador de decisão ele tenha clareza do que está demonstrado ali para que ele tome a decisão assertiva, tá? Legal. Dentro de cada caixa, dentro de cada grupo de contas desse, vai ter contas, dentro da mesma conta, vai ter lançamentos que são fixos, vão ter lançamentos que vão ser variáveis. Uhum. Tá? Dentro do custo de produto, você tem um custo de produto que pode ser variável. Por exemplo, um data center que vai depender da quantidade que você processou. Uhum. É variável. Vou fazer uma POC com um cliente. Agora, um específico. funcionário que você contratou para manter a sustentação do software, aquilo é fixo. Aham. E está lá dentro do custo do produto. Uhum. Interessante. Que podem ter contas, vou dizer assim, repetidas, né? Então você tem lá mão de obra do desenvolvimento no serviço, dentro do cost, mão de obra dentro do produto, mão de obra dentro do marketing, mão de obra dentro do administrativo. Quando eu tirar uma visão de mão de obra, pode ser que eu tenha uma visão completa de todas as mãos de obras entre todas essas contas. Mas essa visão de qual centro de custo está alocado me ajuda a tomar uma decisão mais apurada, né? Então, Exato. dentro de cada caixa, você vai ter fixos e variáveis. Né? Despesas fixas e variáveis. A natureza do grupo, a hora que você consolida a natureza do grupo, entende-se que esse grupo de contas ele é mais variável conforme a receita ou não. O custo operacional do cliente, ele se torna um custo que ele é influenciado pela quantidade de cliente. Quanto mais cliente você tem, mais eles consomem, mais eles geram demanda, mais serviço você precisa, automaticamente o custo operacional, a soma do custo operacional tende a aumentar em escala, né, junto com a sua receita. Tá? Unitariamente, o objetivo é sempre você ser mais eficiente para cada cliente, mas quando você soma suas receitas com mais clientes, os seus custos vão subir também. Então, ele é variável. O custo de aquisição é variável ou é fixo? Você vai ter uma grande fatia ali que é fixa, é a sua equipe de vendas, as suas ferramentas, assinaturas de software, né? Coisas que você faz que estão fixas, independente de estar vendendo ou não. Sim. Né? Agora, é estratégico. A empresa está com apetite de crescimento. Ela está querendo apostar mais na aquisição de cliente. Então, num determinado momento, ela fala, eu vou investir mais e vou... Porque o custo de aquisição, ele faz o quê? Ele estimula o aumento da receita. A partir do CAC, que é o custo de aquisição do cliente, que é essas despesas com venda, você investindo ali, você está cutucando o mercado, gerando demanda que vai aumentar a receita. Então, num momento, você aumentou aquele custo, aquela despesa, né? Vamos chamar a despesa,
mas logo você vai sentir que a receita vai aumentar. Se não aumentou, não deu certo. Tua máquina não está muito boa. A sua estratégia não funcionou, né? Mas dentro do custo de aquisição, você tem partes fixas e variáveis. E, dependendo da estratégia da empresa, você pode enxugar ela. Olha, eu decidi que não vou vender esse produto. Esse produto vai ficar aqui só com os clientes que eu tenho. E aí você enxuga, né? Você fala, ó, essa é a estratégia desse produto. Desse produto, ou daquela unidade, você enxuga e fala assim, então agora... Então, por isso que ele não é variável de acordo com a quantidade de clientes, né? Mas e sim é estratégico. Beleza. Legal. Evoluindo então agora, imagino que a gente tem mais conta lá para baixo, né? Tem. Saímos da parte das despesas operacionais e não operacionais. Isso, eu vou dar uma enxugada para a gente tentar fechar o assunto, né? Então, a gente faz esse agrupamento, né, de despesas operacionais e lembrando que a gente deve usar classificações que o gestor compreenda. Então, como você disse, despesas com pessoal administrativo, despesas com pessoal de marketing, licenças de softwares administrativos, né? Terceiros prestadores de serviços do administrativo. Beleza, usei essa nomenclatura, fiz o agrupamento, aí a gente consolida um grupo ali de não operacionais, que não estão diretamente relacionadas à operação. Então, a gente traz, por exemplo, pode ter até receita não operacional, né? Então, investi as sobras de caixa e eu tenho rendimentos aqui, eu posso colocar ali nos não operacionais. Eu tinha uma carta de consórcio que vinha pagando, foi contemplada, listo ali também. Não é uma receita lá do negócio, mas é a entrada de recurso e é aqui não operacional. Listo ali, coloco a movimentação de depreciações e amortizações, daqui a pouco a gente pode falar melhor. Meu Deus. E aí eu faço uma outra apuração, um outro subtotal, que aí seria o resultado do negócio. Né? Ainda não é o resultado líquido, não é resultado de caixa, né? Não é a lucratividade, mas é uma margem importante que ela vai me indicar quanto o meu negócio está conseguindo gerar de resultado. E ali, a gente posso chamar de resultado operacional, apesar de listar classificações não operacionais, pode ser chamado de resultado operacional, e ele leva o gestor a tomar decisões importantes, porque ele vai entender assim, a minha operação está conseguindo trazer caixa, né? Se esse dinheiro está ficando no caixa é outra história, porque ele pode ser investido, pode ser usado para pagar a dívida, pode ser distribuído para os sócios, enfim. Mas a minha operação está gerando resultado, está gerando margem, e aí a partir daí a gente consegue trazer composições de margens comparáveis no mercado. A gente faz uma montagem ali, não vou explicar as exclusões aqui, mas a gente chega no EBITDA, trago ali quanto a gente paga eventualmente de juros no período, e chego no EBIT também, né? Esse subtotal, depois que eu trago os juros para a história, já vai me trazer também a base tributável, caso eu seja optante pelo lucro real. E aí aqui eu já trago também quanto a gente paga de impostos. De modo geral, Joe, para o administrador que está diretamente envolvido no negócio, que muitas vezes ele é técnico, qual que é o ponto de atenção dele falando em estrutura de DRE? Tá? Geração de receita, margem bruta e as variáveis envolvidas, né, dentro do COC, as despesas operacionais e o resultado operacional. Esse é o foco ali do administrador, do responsável do negócio, aquele que está lá no dia a dia da operação. A partir daí, a gente já entra com uma especialidade um pouco mais de gestão financeira. Financeiro, né? Isso. Caixa. A palavra operacional aparece um monte de vezes. Receita operacional, custo operacional, despesas operacional, resultado operacional. Importante para quem? Para quem está na operação. Para quem está fazendo aquilo que a empresa deve fazer. Então, isso tudo é a visão do gestor de operação. Depois, já é uma gestão estratégica, uma gestão financeira, né? Não há nem muita necessidade do gestor compreender tudo isso. Não precisa. Claro, se quiser, tudo bem. Né? Mas o operacional, a palavrinha operacional, determina dentro do DRE o que é importante para as operações. Legal. Você citou algumas siglas aí, né? E a gente vê o quê? No mercado,
quando a gente está falando principalmente de uma gestão de tecnologia SaaS, a gente vê CAC, e a gente vê LTV, a gente vê LTR, né? Mas principalmente, eu não vou entrar tanto nessa seara aqui, que eu acho que é mais uma questão estratégica, né? Mas a gente ouve muito falar sobre a relação CAC, que como a gente viu é custo de aquisição de cliente, pelo LTV. E o LTV ele não está associado a uma dessas contas que a gente falou, porque a gente falou de receita recorrente, mas a gente ainda não fez um cálculo dessa receita recorrente, né? E eu queria que vocês falassem rapidamente sobre essa outra visão, que é uma visão estratégica, confrontando CAC e LTV. E o conceito, né? E você quer que falar rapidamente? Rapidamente. Bom, ali nas despesas operacionais, nós temos um grupo de contas que é a despesa com vendas, que a gente pode dar o apelido dela ali de CAC, custo de aquisição de cliente. Dentro da despesa com venda, às vezes existe algumas despesas que não estão diretamente à aquisição, é mais institucional, que algumas empresas podem separar. Mas vamos colocar que tudo que é marketing e comercial são despesas de venda. Elas são gastas para poder atrair clientes, atrair contratos. Então, isso é o custo de aquisição. Quando você quer saber o custo de aquisição por cliente, então você pega tudo que você gastou ali no mês, marketing, comercial, toda aquela continha do CAC ali, aquela despesa com venda, e divide pelos clientes novos. Você sabe quanto você está gastando por cliente. Trazer mais cliente para a base. Quanto custou fechar esse contrato? Trazer mais cliente para a base e impactar na receita Tem outros indicadores. Quanto que me custou um lead, quanto que me custou uma oportunidade, quanto que me custou um cliente novo, um contrato. Você consegue medir ali. Legal. E qual um benchmark, Eric, de mercado para a gente ter uma base assim? Poxa, eu estou dividindo o meu custo de aquisição pelo meu LTV aqui e o que é bom, o que é ruim. Tá. Então vamos chegar no LTV, senão não funciona. Verdade. Aí, qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é fechar contrato recorrente. Tá? Então nós vamos trabalhar a carteira de receita recorrente. Dentro da carteira recorrente, os contratos que estão entrando, a gente verifica o quê? O cliente tem um ticket médio do contrato. E como que a gente sabe quanto tempo o cliente vai ficar com a gente? Ticket médio é quanto o cliente paga por mês por cliente, né? A assim. média do cliente. Quanto que esse cliente me paga por mês? Esse cliente vai me pagar R$100 por mês. Boa. Esse é o ticket médio. Agora, por quanto tempo esse cliente vai ficar comigo? Você fez um contrato de 1 ano. Ou a sua assinatura é mensal. Imagina uma assinatura mensal que o cliente pode simplesmente não pagar e no mês que vem não está lá. Certo? Então, qual que é o ciclo de vida? O tempo médio de vida dos seus clientes na sua carteira. 2 anos, 3 anos, 4 anos. Mas como que eu vou saber? Minha startup só tem 1 ano, como é que eu vou medir isso? Existe, então, uma taxa de retenção. Né? Você usa o inverso da retenção, é a corrosão. Quantos porcentos, qual é o percentual dos seus clientes que renovam com você, que ficam com você? Né? Isso é a tua retenção. O inverso disso é a sua corrosão, ou a gente chama de churn. Se você tem um churn, né, ou taxa de corrosão da sua carteira recorrente de 2% por mês, ou seja, você perde 2% do teu dinheiro recorrente por mês, quanto tempo dura a sua carteira recorrente? 100% da sua carteira recorrente dividido por 2% de corrosão, 50 meses. Ou seja, na média, a sua carteira recorrente vai durar 50 meses. Se eu parasse de colocar cliente para dentro e se não mantivesse entrar essa cliente taxa... nenhum dentro e essa taxa se mantiver, em 50 meses ela acaba. Perfeito. Então, isso é o tempo de vida do seu cliente. Se ele te paga R$100 por mês, multiplica por 50 meses. Esse é o LTR. É o total de receita ao longo da vida. Só que entenda que quando o cliente fala receita, lá naquela receita você tem que descontar os abatimentos, as deduções, é a receita líquida. Tá?
Porque imposto não é seu, imposto é do governo. Você só faz o trabalho de pegar o dinheiro e passar para o governo, né? Então, a sua receita é o que fica com você. A sua receita líquida é R$100. 50 meses é o seu LTV. Isso dá quanto, Jonathan? Você é bom de matemática? Posso fazer aqui na calculadora. 5 mil? Esse é o LTR. Agora, qual que é o custo de entregar? Olha, suponhamos que seja 3 mil ao longo desse tempo aí todo. como você pega? No COC, o custo operacional do cliente. E você tem lá um valor médio por cliente que custa esse cliente para você. Né? Então, você tem um custo de entrega do por produto cliente. e do serviço. Então, ao longo de 50 meses, você tem aquele custo. Qual foi o custo de aquisição desse cliente? O CAC. Lembra? Qual foi o CAC? Como é que eu sei o CAC? Quanto eu gastei por mês, dividido por quantos clientes novos entraram. Então, você pega o LTR, desconta o custo operacional desse cliente e desconta o CAC, o que você tem? Você tem a margem de quanto sobrou de dinheiro desse cliente ao longo do tempo. É o valor desse cliente para você na vida dele. É seria quanto o lucro com esse cliente, vamos dizer assim. O que vai ter depois? Vai ter despesas administrativas, vai ter outras despesas, mas a sua operação lucra com esse cliente ao longo daquele período. É quanto vale esse cliente para você. E é esse LTV que os investidores olham e dão valor para ele. Legal. Eu chamei esse ponto aqui só para a gente fazer um elo com algumas nomenclaturas que a gente vê no mercado e que vão ser comuns aí, né, em qualquer conteúdo que um startupeiro for consumir. Ele vai ouvir falar de CAC, LTV e tal. E não necessariamente é a mesma visão gerencial administrativa que a gente estava falando aqui. Você vê que tem alguns pontos que eles são comuns, como um CAC, né? A receita recorrente acaba influenciando, mas eles vão ter outras siglas, ticket médio, churn, tempo médio de vida, entre outras siglas. São indicadores de gestão de recorrência. Que aí é uma outra seara, a gente não vai entrar nesse módulo ainda em falar necessariamente sobre essa... Você pode verificar gestão visão. de recorrência ou gestão SaaS. Esses indicadores aparecem muito. Perfeito. Para a gente matar esse módulo aqui, Daiane, você comentou então sobre alguns outros pontos que a gente não elaborou melhor sobre eles, né? Por exemplo, inovações, onde entram as inovações aí, onde nessa parte do RDDR, onde eu vou lançar isso e por que eu devo lançar isso, né? Classificar dessa forma. Então, as inovações, elas são investimentos que o empresário faz, que a empresa faz, né? E é importante a gente entender, assim, o que é investimento, né? É uma alocação eventual de recurso, é uma alocação consciente de recurso que visa um retorno em determinado tempo. Então, eu estou apostando aqui, né? Pode não ter o retorno que eu espero, mas eu estou apostando com o objetivo de que retorne. Isso é um investimento, seja num novo projeto, seja, no caso de indústria, numa máquina, por exemplo, né? Uma nova tecnologia. Tá, esse investimento, ele não é caracterizado como uma despesa operacional, ele não é caracterizado como um custo. Muitas vezes ele é eventual, está alocado a um projeto. Ele pode ser uma cultura de determinado negócio, então ele tem essa característica de ser fixo e constante, mas ele não pode ser classificado como operacional e nem como um custo. Então, numa estrutura de DRE, ele aparece lá separado, tá? É como se fosse um bloco destacado. Depois que eu extraio, né, as minhas margens operacionais, que é quanto o meu negócio está retornando, então eu venho com uma demonstração dos investimentos feitos no período. Então, quanto que eu investi em equipe dedicada em inovação, quanto que eu investi em eventos buscando novas parcerias, quanto que eu investi em ferramentas utilizadas lá pela equipe de inovação, em determinado novo projeto. Então, a esse grupo nós chamamos de investimento. Ou até construções que eu fiz, né? Olha, eu vou abrir um novo espaço físico lá na cidade tal, porque lá eu tenho muitos clientes, então é um investimento que eu estou fazendo um novo ponto lá, uma extensão do meu negócio, por exemplo, ou investimento numa nova sede. Então, a todos esses investimentos, eles são agrupados nesse grande grupo de investimento. Tá? E eu posso até ter benefícios fiscais em torno disso, né? Importância de classificar isso corretamente.
Exato. No gerencial é importantíssimo que a gente tenha essa visão, né, de quanto do resultado operacional do meu negócio eu estou destinando para investimentos, porque eu preciso mensurar o retorno que esses investimentos vão me dar para que eu passe a acertar cada vez mais, né? Todo investimento, ele tem um certo grau de assertividade, ele tem uma expectativa, mas ele também ele é uma aposta, ele configura numa aposta, né, num risco. Então, gerencialmente é importante ter essa visão e lá na contabilidade, esses investimentos, eles precisam ser adequadamente registrados, porque comentei que eles não configuram despesas operacionais. Então, eles não entram no cálculo do meu lucro, do meu resultado operacional, que é base para apuração de impostos no caso do regime de lucro real. Então, por mais que eu use lá 50% do meu resultado operacional, eu invista o meu caixa em investimentos, eu ainda vou pagar imposto sobre esse valor, porque ele não configura uma despesa operacional. Em contrapartida, se ele é devidamente registrado na contabilidade como um investimento, é natural que ao longo do tempo, contabilmente também, eu venha jogando parcelas desse investimento para serem amortizados. E aí sim, essa volta do investimento, ele é uma despesa operacional, embora não represente uma saída de caixa. Deixa eu tentar descomplicar. Já saiu, né? Deixa eu tentar descomplicar, Na Joe. verdade, do caixa ele já saiu. Pensa assim, olha, nesse mês o meu negócio deu um resultado operacional de 600 mil. Desses 600 mil, eu vou investir em inovação, num novo produto, 300 mil. Então, saiu do caixa os 300 mil, mas o meu resultado operacional continuou sendo 600 mil. Perfeito. Porque um investimento não abate o resultado operacional. Perfeito. Então, lá na contabilidade, quando eu apurar os meus impostos, tô considerando aqui o lucro real, tá? Eu vou tomar como base os 600 mil. Esquece que a gente pagou juros e outros dedutores. Então, eu tomei como base os 600 mil para pagar imposto, mas 300 mil saiu do meu caixa como investimento. Sim. Classifiquei como investimento. Esse projeto deu certo, ele começou a faturar, foi sucesso. E agora, eu dei um ok para minha contabilidade, falei, olha, aquele investimento de 300 mil, tá aqui, ó, comecei a emitir nota fiscal, comecei a vender, eu tenho cliente. Então, esses 300 mil, nós vamos começar a amortizar. Agora sim, ele vai impactar o meu resultado operacional. Como é um projeto que deu certo, eu posso amortizar em 60 suaves parcelas. Entendi. Eu pego aqueles 300 Importância. mil, pego os 300 mil, divido por 60 e 1/60 eu vou jogar ali no resultado operacional como uma amortização de um projeto que deu certo. E essa parcela, sim, vai impactar agora a minha base para a apuração dos lucros. Então, essa é a importância também da amortização. Mas o oposto pode acontecer. Esse investimento de 300 mil, ele pode não dar Não deu certo. Né? Pode ser frustrado, ó, não deu certo. Mas eu classifiquei ele como investimento, eu ainda apostei, insisti por um tempo, depois de alguns meses, ó, não deu certo mesmo. Aí eu preciso amortizar 100% de uma vez só. E aí é importante que nesse mês específico o nosso negócio dê margem, porque senão eu vou amortizar 300 mil e vai dar prejuízo. Né? Isso. Eu achei importante essa questão, porque eu vejo muita software house, empresa de tecnologia, lançando todo o investimento e como mão de obra ali, como se fosse na construção ou no custo operacional, custo da entrega. Só que ele perde esses benefícios, né, fiscais mesmo, de apuração, que acabam tornando a empresa até menos competitiva, vamos dizer assim, né? Gente, tem vários outros pontos aqui que se a gente fosse entrar, realmente aprofundar neles, a gente ia mais muito tempo, né? Tem depreciação aí de equipamento, imobilizado, né? Para a gente finalizar, e falando sobre investimento, né? Eu queria dar uma passada rapidamente sobre marca, né? Patentes, que é um outro tipo de investimento, né? E gera um ativo para a empresa. Eric, como é que você... qual a importância, né, desse tipo de investimento e como é que você vê a apropriação disso num DRE gerencial? Bom, marcas e patentes, qual que é o gasto que você tem? Você pagou o registro, né? E teve lá uns custos lá para
processos jurídicos, ou seja, algumas despesas atreladas à marca, certo? E depois, essa marca, você vai usar marketing, ela vai crescendo e tal, mas na contabilidade, o custo que você teve com a marca é só aquele do registro. Você teve o registro dela lá, né? E só. Às vezes você teve um gasto ali para fazer uma defesa, alguma coisa, alguém tentou usar, você foi lá, fez uma despesa com advogado, com assessoria, para poder defender sua marca. E é isso que você tem como ativo de marca. É importante registrar? Sim. Porque se você usar uma marca de outra pessoa, a outra pessoa vai se defender e vai te cobrar indenizações por isso. Né? Então, ter a marca, verificar se está disponível e pedir para registrar. Não é caro registrar a marca. Inclusive, dá para fazer diretamente lá no Instituto NPI? de Marcas e Patentes. Mas, com o tempo, a sua marca pode se tornar muito representativa, muito conhecida. E existem empresas que medem isso. Tá? E aí você pode ter uma atualização de valor de marca. Tá? E aí aumentar o seu ativo sobre isso. Mas todos os investimentos que você fez na sua marca, como a Daiane falou, é um investimento. Investir na marca, né, gera uma contabilização de investimento e você pode fazer também a amortização daquela marca, se não me engano, 60 meses também. Tá? O que é importante é que você sempre tenha essa marca lá, atualizada, registrada, pagando, né, os direitos delas lá no Instituto de Marcas e Patentes. Tá? Novamente, uma assessoria. Pode fazer sozinho? Pode fazer, gasta tempo. Né? Uma assessoria pode encurtar caminho, não é tão caro assim. Legal. Com relação à marca, quando que a gente pode pedir uma avaliação de mercado? Olha, quando realmente você achar que vai vender a empresa, que quer fazer uma liquidez, porque é um serviço não muito comum, né? E realmente é utilizado quando a marca tem uma boa expressividade de mercado. Tá? Não recomendamos fazer direto, porque senão você vai gastar dinheiro e contabilmente ou financeiramente não te gera um retorno imediato. Mas quando você fala assim, olha, eu quero fazer um valuation da empresa e quero agregar também o valor da marca, aí você tem empresas especializadas em avaliar esse ativo. Legal. Gente, pra gente finalizar, essa aula ficou bem extensa, né? Embora o pessoal vai conseguir assistir isso pausado aí, com módulos. Eu queria que vocês deixassem uma última consideração ou dica final aí pro pessoal que tá empreendendo e fazendo a gestão administrativa, financeira dos seus negócios aí, aprendendo a fazer isso. Que dica valiosa vocês podem deixar para esse público? Eu deixaria o conselho de que a DRE é um negócio cheio de termos e palavras difíceis de entender ou eu não consigo compreender aqui. Tentar pegar um gráfico, simplesmente saber, faz um fluxo, para onde vai seu dinheiro. A partir do momento que ele entra, né, lá com o faturamento, você desenhar aonde está indo o seu dinheiro. E para saber para onde está indo, tem que classificar, tem que registrar e tem que totalizar. Então, usar planilha ou software para isso, mas classifique, padronize ali os seus lançamentos e apure isso todo mês. Dá uma olhadinha lá todo mês para onde está indo o meu dinheiro. E aí você vai começar a ter os seus insights, vai falar, olha, esse dinheiro que está indo para cá, comparado ao ano atrás, 3 meses atrás ou mês passado, eu estou melhor ou pior. E aí você começa a já ter as suas medições de indicadores de performance com você mesmo. Tá? Então, não dá para fazer um negócio tão complexo. Beleza, começa ali com poucas classificações e depois você mesmo vai sentir necessidade de ampliar as classificações. Perfeito. Daiane? A minha dica é parecida com a do Eric, acho que é o complemento, assim, falar sobre contabilidade, sobre matemática financeira, gestão financeira, requer uma especialização e requer gostar também, né? E nem sempre o dono do negócio, ele tá ali para isso.
e não é um grande problema. Né? Ele vem com uma formação técnica, mas ele é o principal gestor, ele conhece o negócio. Então, estude sim, pesquise sim, né? Se puder, coloque profissionais que vão estar olhando atentamente para esses números, que têm uma formação específica, mas de forma alguma despreze o seu legado, o seu conhecimento, a sua propriedade sobre aquele assunto. É responsabilidade também desses profissionais de finanças, os contadores também, trazer a informação de maneira que seja clara para o dono do negócio. Então, se você não está compreendendo, se tem umas siglas que não são familiares, que está complexo demais, o problema talvez não esteja também na sua falta de capacitação técnica. Não é isso. A informação precisa estar clara para você. Então, peça isso, né? Olha, traz a informação de uma maneira que eu vou compreender, trabalhe as informações de uma maneira que seja confortável para você, faça comparativos, mas confie na sua capacidade de gerir o seu negócio. Boa. E use, né? Dá apelido para as coisas. Né? Por exemplo, por muito tempo a gente falava para medir a performance, que é receita menos despesas, para saber o resultado. A gente falava a boca do jacaré. Né? A nossa boca do jacaré tá abrindo ou tá fechando, né? Por que boca do jacaré? Né? Porque se fechar, a gente morre. E a gente precisa fazer com que ela abra, né? Ou seja, melhore os resultados. E era simplesmente o resultado ali do receita menos os custos e despesas. E a minha dica então, pessoal, tenha atenção, porque o teu lucro pode estar indo para lugares que você não imagina que é possível reverter com um bom planejamento tributário, com uma boa engenharia financeira. Isso só é possível a partir do momento que você classifica, categoriza, tem visão clara, né? Como a gente viu aqui, pode ser que a gente esteja deixando aí, sei lá, 5, 6% a mais de imposto, que de repente é o lucro que você teria no teu negócio. Registro de inovação, né? A parte de amortizações, enfim, uma série de dicas aqui que a gente acabou trazendo nessa aula. Jonathan, para finalizar, né? Eu já ouvi muitos de contadores. Fazer o lucro real é a obrigação do contador. Toda a contabilidade teria que ser lançada como se fosse lucro real. Estar no simples ou no lucro presumido é uma facilidade. O que acontece? Muitos contadores orientam seus clientes a estar no simples ou no lucro presumido porque para ele é menos trabalho. E aí ele pode fazer uma contabilidade simples, assim, rápido, sem prestar muita atenção. Entendeu? Então, busque realmente o profissional que está ali para te ajudar a desenvolver, a evoluir o seu negócio. Boa. Muito bom. Legal, gente. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima.